Correção das questões da aula 18B. Então, moçada, questão de número 1. Aonde que a gente tem a energia de ligação do HCl, tá? Lembrando que energia de ligação só existe quando a gente tem o estado gasoso, tá? Então, tu pode ver a letra A, ó, tem estado aquoso, a mesma coisa a letra B. As outras, todo mundo é gás. Mas, moçada, tem que quebrar a ligação, tá certo? Ou a ligação tem que estar sendo formada. No caso aqui, a ligação está sendo quebrada. Ó, a ligação entre o hidrogênio e o cloro é quebrada e eu passo a ter o hidrogênio e o cloro separado. Então, respostazinha letra E. Nas outras, aparece ligação, ó, entre o hidrogênio e o hidrogênio, e aqui cloro com cloro. Meio mol, tá certo? E na energia de ligação é sempre 1 mol inteiro. No caso, 1 mol de HCl foi quebrado em átomos de hidrogênio e átomos de cloro. Questão de número 2. A transformação representada por, tá? Então, ó, aqui tá o nitrogênio ligado com nitrogênio e aqui os dois átomos de nitrogênio separado. Então, aqui foi quebrada a ligação entre os nitrogênios. Quando se quebra a ligação, é um processo endotérmico, porque para quebrar se gasta energia, tá? E, moçada, é energia de ligação. Então, respostazinha letra A, tá? Questãozinha de número 3. Nós temos aqui, na questão de número 3, que para quebrar as 3 ligações entre os hidrogênio e o fósforo, tá? É necessário 9,6 vezes 10 na 2 kJ. Quanto que vale cada energia de ligação entre o fósforo e o hidrogênio? Então, vamos lá, pessoal, ó. 3 ligações entre fósforo e hidrogênio é igual a 9,6 vezes 10 na 2. Então, cada ligação entre o fósforo e o hidrogênio, 9,6 vezes 10 na 2, dividido por 3. Então, igual a 3,2 vezes 10 na 2 kJ. Portanto, respostazinha letra C. Questão de número 4. Quando o ΔG é negativo, significa que nós temos uma reação espontânea. Quando o ΔG é igual a zero, significa que nós temos uma reação que se encontra em equilíbrio químico. Quer dizer que ela ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade. A velocidade com que os reagentes reagem é igual à velocidade com que os produtos voltam a ser reagente. E quando o ΔG é positivo, nós temos uma reação não espontânea, tá? Questãozinha de número 5. Diz ali, ó, é a grandeza termodinâmica que descreve o grau de desordem do sistema. Isto se chama de entropia, cujo símbolo é a letra S. Quanto maior a entropia, maior a desordem das moléculas. Lembre que a entropia aumenta neste sentido, ó. Sólido é menor que líquido e líquido é menor que o estado gasoso. Letra B, a variação de energia livre, o ΔG, mede o que de uma reação? Mede a espontaneidade. Se ela é espontânea ou não. Se o ΔG é negativo, é espontâneo. Se o ΔG é positivo, é
não espontânea. E igual a zero, a reação está em equilíbrio químico, né? Questão de número 6, eles dão as energias de ligação e pede o ΔH desta reação. Então, a gente precisa ver o lado dos reagentes, tá certo? Então, vamos somar as ligações dos reagentes. Então, eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio, ó. Uma ligação hidrogênio com hidrogênio. Quanto que vale uma ligação com hidrogênio? 436. E temos ainda cloro com cloro. Então, valor de 1 mol de cloro com cloro, 243. Então, eu somei, isto aqui deu igual a 679. Este valor dos reagentes é um valor positivo. Por que é um valor positivo? Porque quando as ligações são quebradas, exige energia. Então, se gasta energia para quebrar essas ligações, tá? Então, pessoal, absorve energia e a ligação se rompe. Agora, vamos com o lado dos produtos, que é aqui, ó, o hidrogênio ligado com o cloro, mas a gente tem duas vezes. Então, ó, 2 vezes o hidrogênio ligado com o cloro. Então, 2 vezes o valor, que é 432. Isto vai dar 864. O lado dos produtos é negativo, porque quando se forma ligação, tá certo? A liberação de energia. Por isso o valor é negativo. Então, para eu saber o ΔH, basta somar os dois valores. Menos 864 mais 679. Então, nós temos um ΔH aqui igual a menos 185 quilojoules. Então, olha aqui o ΔH, ó, menos 185 quilojoules. Isto para quantos HCl, pessoal? Para 2. Agora, tu olha a pergunta, ó. Eles querem para cada mol de HCl. Então, esse valor é para 2. Cada mol vale quanto? A metade. Então, vamos dividir por 2. Ou então, pessoal, uma regrinha de 3, ó. Quando a gente tem 2 HCl's, o ΔH é igual a menos 185. Se eu tenho um único mol de HCl, o valor vale o quê? X. Então, metade de 185 menos 92,5. Portanto, respostazinha da letra o quê? Da letra A. Questão de número 7. Em qual alternativa o ΔS é negativo, menor do que zero? Onde a entropia diminui. Se a entropia diminui, diminui a desordem. Pessoal, ao passar de sólido para líquido e para gás, ocorre um aumento de entropia. Se aumenta a entropia, aumenta a desordem. Então, aqui, ó, está aumentando a desordem, porque passou de sólido para líquido. Sublimação é passar de sólido para gás, aumentou. Aqui todo mundo é gás. Mas, ó, tu tinha 2 mol e agora tu tem 3 mol. Aumentou a quantidade de gás, aumentou a entropia. Passou de sólido para gás, aumentou a entropia, aumentou a desordem. Então, a resposta só pode ser a letra E. Antes da seta eu tenho líquido e gás, e depois da seta eu só tenho líquido. Cadê o gás que tinha antes da seta? Não tem mais. Então, a entropia diminuiu. Questão 7, letra E. Vamos com a questãozinha de número 8. Vamos ver o que a gente tem na 8. Na questão de número 8, diz assim. Conhecendo as energias de ligação, tá? Então, aparece aqui. Queremos saber quanto que vale o ΔH, ó. Quanto que vale a variação de entalpia. Então, temos que fazer o quê? Somar os reagentes
e depois somar as ligações dos produtos. Então, eu tenho, ó, duas ligações entre hidrogênio e bromo. 2 vezes o hidrogênio com o bromo. Então, 2 vezes o valor, 87,4, que dá igual a 174,8. Daí eu tenho uma ligação do cloro com o cloro. Uma ligação do cloro com o cloro. Então, uma vez o valor, 57,9. Somei estas ligações, deu 232,7. 232,7. Ó, as energias dos reagentes somadas é positiva. Por que positivo? Porque para quebrar as ligações, absorve energia. Se absorve energia, é um processo endo, tá? Agora temos que fazer o lado dos produtos. Então, vamos lá, ó. Os produtos. O que eu tenho nos produtos? 2 ligações hidrogênio com cloro e uma bromo com bromo. Então, vamos lá. 2 hidrogênio com o cloro. Então, 2 vezes 103,1. 206,2. E uma ligação bromo com bromo. Então, uma vez o valor, 46,1. Somamos isto aqui, 252,3. Esse valor é o quê? Negativo. Então, para quebrar as ligações dos reagentes, gasta isto. Quando as ligações se formam no produto, libera essa quantidade de energia. Quanto que vale o ΔH? O balanço aqui. Então, ó, menos 252,3 mais 232,7. Então, eu já sei que o ΔH, ó, deu negativo. Negativo de quanto? 19,6 quilocalorias. Então, respostazinha, letra E, na questão de número 8. Questãozinha de número 9. Durante o processo de fusão de gelo, nas condições do sistema descrito, deve ocorrer. Então, fusão, passou de sólido para líquido. Então, a entropia aumentou, tá certo? E, gurizada, para passar de sólido para líquido, tem que absorver calor. Então, o processo é o quê? Endo. Então, ó, aumenta a entropia e a entalpia diminui? Não, aumenta a entropia. Diminui a entalpia? Não, tá? E a entropia também não. Diminui a entropia? Não, a entropia aumenta. E a entalpia, ok. Letra D, aumenta a entalpia e aumenta a entropia. Sim, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a água sólida se transformando em água líquida, a fusão. Então, ó, para passar de sólido para líquido, absorve energia. Então, o ΔH é maior do que zero. Passou de sólido para líquido, aumentou a desordem. Então, é positivo, tá? Confirmando, letra D. Questão de número 10. A fusão do alumínio, a temperatura de fusão em Kelvin, tá certo? É a pergunta. Daí aqui eles dão o ΔH de fusão em quilojoules, e aqui em joules, e aqui o valor do ΔS em joules. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. O ΔH, que é energia livre de Gibbs, é o ΔH menos a temperatura em Kelvin vezes a variação de entropia, tá? Daí, moçada, tu pode ver que está escrito aqui que a reação está em equilíbrio, ó. Se está em equilíbrio,
Quanto que vale o ΔG? Igual a zero. Quanto que vale o ΔH? 10.700. Por que pegar o 10.700 e não o 10,7? Para ficar na mesma unidade, ó. Ambos em joules, ó. Tá? Qual a temperatura? É a pergunta. Valor do ΔS, 11,4. Então, vamos passar isso aqui para cá. Fica positivo. Então, fica a temperatura vezes 11,4, igual a 10.700. Então, a temperatura é 10.700 dividido por 11,4. Isto vai dar 938,6. Lembra que tesão só pelo Kelvin. Resposta letra D. Se quisesse passar para Celsius, diminuía 273. Questão de número 11. Temos as energias de ligação e temos que saber quanto que vale o ΔH desta aqui. Então, soma os reagentes, depois soma os produtos. Então, vamos lá, ó. Nos reagentes, nós temos que fazer a ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio. Então, ó, uma vez o hidrogênio com o hidrogênio vale 104. E cloro com cloro. O valor 58. Então, isto aqui deu igual a 162. Lembre que os reagentes, o valor é sempre positivo quando é energia de ligação. Porque é quanto de energia tu vai gastar para quebrar essas ligações aqui. Agora, vamos fazer os produtos. Então, eu tenho, ó, 2 mol de HCl. Então, 2 vezes o hidrogênio ligado com o cloro. Hidrogênio com o cloro, 103. 2 vezes 103. Então, isto aqui deu 206. Lembra que é negativo. Por que é negativo? Porque nos produtos as ligações se formam. E quando as ligações se formam, libera energia. Então, a nossa conta ficou assim, ó. Menos 206 mais 162. Dá o ΔH. Então, o ΔH deu igual a menos 44 quilocalorias. Então, letra D na questão de número 11. Questão de número 12, tá? Assinale a alternativa que apresenta apenas substâncias com entalpia igual a zero. Pessoal, quem tem entalpia igual a zero? Somente substâncias simples, tá certo? E essas substâncias simples, elas precisam obrigatoriamente estar no estado padrão. O que é o estado padrão? É a temperatura de 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin, pressão ao nível do mar, que é 1 atm, 760 milímetros de Hg, e ainda tem que estar no estado físico. De que jeito? O mais comum. E quem tem alotropia tem que estar no estado alotrópico. De que jeito? Mais estável. Se é o estado mais estável, é o estado que tem menos energia. Então, vamos ver. Ó, o cloro no estado gasoso é o estado físico mais comum. Daí a água é uma substância composta. Então, não pode. E aqui, ó, o carbono, diamante. Então, no estado alotrópico mais estável, grafite. Então,
outra coisa errada. Letra B. O mercúrio líquido, sim. O ozônio tem alotropia. O alótropo mais estável do oxigênio não é o ozônio, é o gás oxigênio. Letra C. Hidrogênio no estado físico mais comum, gasoso. Cloro, estado físico mais comum, gasoso. Mercúrio, estado físico mais comum, líquido. Carbono tem alotropia. É o grafite o mais estável. Então, respostazinha, letra C. Questão de número 13. Com base nos dados da tabela, podemos afirmar que o ΔH desta reação vale quanto aí, pessoal, tá? Então, vamos somar as ligações do lado dos reagentes e depois as ligações do lado dos produtos. Então, na água a gente tem o hidrogênio ligado com o oxigênio e ainda um outro hidrogênio ligado com o oxigênio. Então, cada molécula de água tem 2 hidrogênios ligados com oxigênio. Só que eu tenho aqui 2 mol. Então, eu tenho 4 vezes o hidrogênio ligado com o oxigênio. Então, 4 vezes o valor, que é 460. Isto aí dá igual a 1840. Este valor, lembre que é positivo, porque do lado dos reagentes as ligações são quebradas, portanto absorve energia, é um processo endopositivo. Agora, vamos fazer o lado dos reagentes. Então, vamos lá, ó. Não, os reagentes a gente já fez. Lado dos produtos. Então, a gente tem 2 vezes o hidrogênio com o hidrogênio e 1 vez o oxigênio com o oxigênio. Então, 2 vezes hidrogênio com o hidrogênio. Quanto que vale hidrogênio com hidrogênio? 436. Então, isto dá 872. E uma ligação entre os oxigênios, que é uma liga dupla. Então, 1 vez 490. Quanto que deu os produtos aqui, então? 1.362. Este valor é negativo, porque os produtos, quando as ligações se formam, liberam energia. Então, é ESO, negativo. Quanto que vale o ΔH? O balanço aqui, ó. Então, se gastou 1.840 para quebrar. Quando as ligações se formaram, liberou 1.362. Então, o saldo aqui, como tu pode ver, ó, é positivo. Então, eu já sei que o ΔH é positivo, tá? Isto aí vai dar igual a quanto? 478. Em que unidade? Quilojoules. Isto, moçada, é o ΔH aqui, ó. ΔH mais 478. Isto para quantos mol de água? 2. Mas dá uma olhada na pergunta. Eles querem saber por mol de água. Então, esse valor é para 2 mol. Para um único mol, então a gente vai ter que dividir por 2, ó. E aí, nós vamos ter um ΔH igual a mais 239. Ó, mais 239 quilojoules. Portanto, respostazinha, letra A na 14. Calcule a energia da ligação do bromo com o bromo, a partir dos seguintes dados ali, pessoal. Então, ó, quando eu tenho bromo com bromo, forma 2HBr, tá? E aqui libera 25.000 calorias. Então, se eu botar o ΔH aqui, ó, fica menos 25 quilocalorias. Por que que passou para negativo?
porque eu botei o H, eu tenho entalpia. Aqui era positivo porque eu tinha energia. Lembre, energia e entalpia têm sinais opostos. E eu passei de caloria para quilocalorias, porque as respostas estão em quilocalorias e os dados também, tá? Então, vamos ver quanto que dá isto aí. Então, temos que fazer primeiro o lado dos reagentes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma ligação do bromo com o bromo. Então, vamos lá, ó. Uma ligação bromo com bromo. Quanto que vale o bromo com o bromo? É a pergunta. Vale X. E eu tenho ainda nos reagentes uma ligação do hidrogênio com o hidrogênio, que vale 104. Então, quanto que deu o lado dos reagentes? X mais 104. Quero te lembrar que o lado dos reagentes é positivo, porque as ligações são quebradas. Para quebrar a ligação, tem que absorver energia para a ligação se romper. Vamos com o lado dos produtos agora. Quanto que vai dar os produtos? Então, vamos lá, ó. Produtos. Daí nos produtos é 2 vezes o hidrogênio com o bromo. 2 vezes o hidrogênio com o bromo. Então, 2 vezes 87,5, que é igual a 175. Só que os produtos é o quê? Negativo. Nos produtos, as ligações se formam, libera energia. Então, quanto que vai dar o ΔH? A soma desses dois valores. Então, ó, mais, tá certo? O valor dos reagentes. X mais 104. Daí o valor dos produtos, ó, menos 175. Daí o ΔH, que a gente sabe, ó, o valor do ΔH, menos 25. Quanto que vale o X, então? Isto aqui tudo somado dá menos 25. Então, pessoal, ficou assim, ó, X mais 104 menos 175 é igual a menos 25 aí. Então, X menos 71 igual a menos 25. Então, X é igual a quanto? 46, ó. O 71 vem para cá positivo, né? Então, 71 positivo com menos 25, 46. Portanto, resposta letra C. 1 mol de bromo com bromo vale 46. Questão de número 15. Tá? Quais são as ligações quebradas nos reagentes? Essa dupla aqui, porque aqui ela não existe, e ainda a ligação do cloro com o cloro. Então eu só vou somar essas duas, que são as ligações realmente quebradas. Ah, Borges, mas eu quero somar também os hidrogênio com o carbono. 4 vezes, ó. Pode somar. Só que elas também estão aqui, ó. Tá? Vai dar a mesma resposta no final. Eu vou somar só as que quebra de verdade. Então, vamos lá. Lado dos reagentes. Então, eu tenho uma liga dupla carbono com carbono e uma cloro com cloro, tá? Então, uma carbono, dupla carbono. Este valor é 612. E uma do cloro com cloro, cujo valor é igual a 242. Então, quanto é que deu isto aí? 854. Lembre que o lado dos reagentes é positivo. Vamos agora com o lado dos produtos. Quais são as ligações formadas nos produtos?
Quais? Ó, esta ligação simples não tinha antes e tem agora. E essas duas ligações entre o carbono e o cloro, ó. Então, essas três ligações que eu vou somar. Então, ó, duas carbono com o cloro. Quanto que vale o carbono com o cloro? 338. Isto dá 676. E a carbono com carbono. Uma ligação simples entre os carbonos. Uma vez, 348. Então, 676 mais 348 vai dar igual a 1024. 1024. Esse valor é negativo. Os produtos liberam energia, é negativo. Quanto que vale o ΔH? O balanço. Então, ó, menos 1024, mais 854. Quanto que vai dar o ΔH? Negativo. Negativo de quanto? Menos 170 quilojoules. Então, respostazinha, letra A, questão 16. Primeira coisa, quero que tu observe que tu tem aqui as energias, ó. Por que são as energias? Porque na frente não tem o H. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o H e trocar o sinal, tá? Então, ó, ΔH, aqui é mais, fica menos 53,9. Ó, botei o ΔH, aqui é menos, fica mais, ó, 94,2. Nesta aqui é a mesma coisa, ó. O valor de energia é positivo, então o ΔH é menos 68,4. Daí, a pergunta é, determine o ΔH de combustão do etino. Combustão é a queima. Então, ó, o C2H2, para queimar, tem que reagir com oxigênio. A substância queimada tem carbono, então vira CO2. E a substância queimada tem hidrogênio, vira água. Então, quanto que vale o ΔH? Vamos descobrir. Balanceamento, 2 carbono, 2 CO2. 2 hidrogênios, uma água. E os oxigênios? Tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1 aqui, 5. Vou colocar o 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. O dobro do que tem aqui. Então, aqui é 5 meios de O2. Quanto que vale esse ΔH? Como eles deram as energias de ligação, a gente tem que marcar, né? O que tem só na primeira reação que tem aqui na pergunta? O etino. O que tem só na segunda reação e tem aqui na pergunta? O gás carbônico. O que tem só na terceira e tem na pergunta? A água. Então, essas substâncias que eu marquei tem que deixar exatamente igual à pergunta. Então, eu quero um etino, é o que tem lá, ó. Eu quero antes da seta, é o que está lá. Então, na primeira, não precisa fazer nada, ó, vezes 1. Então, se é vezes 1, continua do jeito que está, ó, menos 53,9. Agora, o CO2, eu quero 2 depois da seta. Lá só tem 1. Então, primeira coisa, multiplica por 2. Eu quero depois da seta e lá está antes da seta. Então, além de multiplicar por 2, tem que inverter. Então, se inverte, troca o sinal. Multiplica por 2, 94,2 vezes 2, menos 188,4. E a água? Eu quero uma água depois da seta. É o que tem ali, ó. Uma água depois da seta. Então, esta aqui, vezes 1, não muda nada. Então, fica menos 68,4. Somou, a gente tem o ΔH, que vai dar igual a menos 310,7 quilocalorias. Portanto, respostazinha da 16, letra B de
Brasil. Questão de número 18. Vamos fazer a 18? Eles dão a energia da ligação do hidrogênio, do nitrogênio com o hidrogênio. Eles dão o valor do ΔH, ó, menos 90, e querem saber quanto que vale a energia de ligação entre um nitrogênio e outro nitrogênio, que é uma liga tripla, ó, que aparece aqui. Como é que a gente faz? Soma todas as ligações dos reagentes e todas as ligações dos produtos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Ligação dos reagentes. O que nós temos ali? Ó, uma ligação tripla entre um nitrogênio e outro. Então, uma liga tripla entre os nitrogênios. Então, uma vez o valor é a pergunta. Então, X. Então, aqui deu X, ó, tá? Agora eu tenho 3H2. Então, eu tenho 3 vezes o hidrogênio ligado com o hidrogênio. Qual é o valor do hidrogênio com hidrogênio? 435. 3 vezes 435 dá 1.305. 1.305. Quanto que deu os reagentes? X mais 1.305. Lembre que o valor dos reagentes é positivo, porque absorve energia. Vamos fazer o lado dos produtos. Então, eu tenho, no NH3, eu tenho 3 vezes o hidrogênio ligado com o nitrogênio. Só que eu tenho 2 vezes o NH3. Então, eu tenho, ó, 6 vezes o nitrogênio com o hidrogênio. Então, 6 vezes o nitrogênio com hidrogênio, 390. 6 vezes 390 vai dar igual a 2.340. 2.340. E esse valor aqui é negativo, porque no lado dos produtos as ligações se formam e liberam energia. Quanto que vale esse ΔH? Já sabemos que vale menos 90. Então, ó, a soma disto aqui, que vai ser, ó, pessoal, mais, tá, ó, mais X mais 1.305 menos 2.340 dá um ΔH igual a menos 90. Quanto que vale o X? Vamos montar, então, isto aí, tá? Então, veja bem, gurizada, o X mais 1.305 menos 2.340 é igual a menos 90. Então, nós temos aqui um X igual a menos 1.035, igual a menos 90. Então, nós temos um X igual a mais 945. Esse valor vem para cá positivo, por isso que o saldo aqui ficou positivo, ó, mais 945. Então, respostazinha, letra D, na questão 17. Vamos com a questão 18, a nossa última questãozinha da aula 18B, número 18. Vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Ó, item 1, colocar verdadeiro ou falso. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação 1. Daí, pessoal, a reação 1 é a primeira aqui, ó, tá? Então, diminui a temperatura. Vamos lá, ó. Diminui a temperatura. Quando diminui a temperatura, o que acontece com o G? Então, ó,
Daqui para cá, a temperatura está diminuindo, ó. 2.800 para 400 Kelvin. Quando a temperatura diminui, olha o que acontece com o ΔG. Também diminui. Diminui o G. Se o G está diminuindo, significa que a reação está ficando mais espontânea, tá? Então, aqui diz que desfavorece? Não, favorece a espontaneidade. Portanto, a primeira é falsa. Então, ó, C ou D, a respostazinha. Segundo parênteses, um aumento de temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Ó, 2 aqui, ó, tá? Então, a gente leu aumentando a temperatura. O que acontece com o G quando aumenta a temperatura na 2? Então, ó, de 200 para 2.800 Kelvin, aumentou a temperatura. Quando a temperatura aumentou, olha o que acontece com o valor do G. Diminui, ó, diminui. Então, aumentando a temperatura, diminui o valor do G. Se o G vai diminuindo, a reação fica mais espontânea. Lembre, pessoal, que quanto menor for o G, mais espontânea é a reação. ΔG negativo, reação espontânea. ΔG positivo, reação não espontânea. Então, aqui, ó, é verdadeiro. Falso e verdadeiro, as duas primeiras. Continuamos entre C e D, tá? Terceiro parênteses. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea. Então, aqui a gente tem o H e o S, ó, para calcular a temperatura, se a reação é espontânea ou não. Como que a gente vai calcular? Ó, ΔG é o ΔH menos a temperatura em Kelvin vezes o ΔS aí. Então, ó, ΔG é igual. Quanto que vale o ΔH? Menos 20 quilojoules. E a entropia está em joules, ó. Então, eu vou passar isso aqui para joules também. Então, eu tenho aqui, ó, menos 20.000. Menos da fórmula, tá? Qual a temperatura ali, pessoal? Que a gente leu no item, 400. Quanto que vale o S, ó? Menos 25. Então, aqui, ó, vezes menos 25. ΔG é igual menos 20.000 menos... Daí aqui, moçada, vai dar igual a menos 10.000. Tá? ΔG é igual menos 20.000, menos com menos, mais 10.000. Então, ΔG é igual a menos 10.000. Então, tu tá vendo que o ΔG deu negativo. Se o ΔG deu negativo, ele deu menor do que zero. Se é menor do que zero, a reação é espontânea. Então, é verdadeiro, ó, verdadeiro. Então, já temos gabarito, ó. A resposta é a letra D. E para calcular essa aqui, tem que fazer a mesma conta, ó, pessoal, para essa aqui. Quanto que vai dar o ΔG? Ó, o ΔH está em quilojoules e o ΔS está em joules. Então, vamos passar aqui, ó, para joules. Então, eu tenho mais 30.000 joules. Quanto que é a temperatura aqui, ó? 4.000. Então, 4.000 Kelvin. Vezes o ΔS, que é 5. Então, ΔG é igual mais 30.000 menos, quanto que vai dar essa continha aqui? 20.000. Então, o ΔG deu igual a mais 10.000. Como tu pode ver,
o ΔG é maior do que zero. Se é maior do que zero, eu tenho uma reação não espontânea. Confirmando, falso no último ali. Meus queridos, até a nossa próxima aulinha.